Há pessoas que vivem dias inteiros funcionando. Trabalham, cumprem compromissos, sorriem nos momentos certos, respondem mensagens, resolvem o que é urgente. Mas por dentro, vivem em um quarto desorganizado. As paredes internas estão cobertas por pensamentos repetidos. As gavetas da alma estão cheias de lembranças não resolvidas e o chão está tomado por decisões empurradas com o pé. Há uma ansiedade silenciosa que não grita, apenas consome. É o tipo de desordem que não aparece para o mundo, mas esgota por dentro. Carl Jung dizia que o homem moderno não sofre mais de doenças físicas, mas de uma alma desorientada. E é sobre essa desorientação que precisamos falar. Organizar a mente não é pensar positivo. Não é pintar de esperança o que ainda está sem forma. É dar lugar, nome e sentido ao que vive dentro de você. É permitir que a luz entre e revele o que antes era sombra. Quando a Bíblia fala em lâmpada e casa, ela não fala sobre criar novos móveis. Fala sobre permitir que a luz mostre o que já estava lá. O autoexame é esse ato silencioso de coragem, olhar com verdade para o próprio interior sem se assustar com o que encontra. Quando a luz entra, a bagunça não desaparece, mas finalmente é vista, e só o que é visto pode ser transformado. Muita gente chama de destino o que, na verdade, é padrão não observado. Reações automáticas, repetições de histórias antigas, escolhas movidas por medo e não por clareza. A mente que não se organiza repete e chama essa repetição de azar. A sabedoria bíblica sempre associou a ordem interior à verdadeira maturidade. Discernir, pesar, separar, guardar o coração. Já a mente dividida promete e não sustenta, começa e não termina, sonha e depois se culpa por não realizar. A diferença entre as duas não está na força, mas na presença. Uma vive no centro, a outra no caos. Epicteto escreveu que o que perturba o homem não são as coisas, mas a visão que ele tem delas. Quando você tenta controlar tudo, sua mente se torna um tribunal. Cada pensamento vira julgamento, cada erro vira sentença. Mas quando você aprende a controlar apenas o que depende de você, a mente se transforma em oficina. O tribunal julga, a oficina cria. Essa é a troca essencial. Sair da reatividade para entrar na responsabilidade. É assim que nasce a dignidade mental. Quando você decide não reagir a tudo, mas observar e escolher o que merece sua energia. Este vídeo é um mapa para limpar o ruído, recolocar as emoções no lugar e reorganizar a identidade. Não por estética espiritual, mas por sobrevivência emocional. Porque há um tipo de desordem que adoece o corpo, rouba o sono e confunde a alma. E há um tipo de ordem que cura, não porque elimina o caos, mas porque dá sentido a ele. Jung não nos convidava a sermos fortes, mas inteiros. E ser inteiro é deixar de ser um campo de guerra para se tornar um lugar habitável. Talvez você esteja cansado de tentar melhorar. Talvez sinta que a mente é uma máquina que não desliga, que pensa demais, sente demais e descansa de menos. Mas o que você precisa não é de mais força, é de mais ordem. E a ordem começa quando você para de correr e começa a observar. Quando você se permite ver onde está a confusão, sem medo de encará-la. Quando entende que clarear a mente não é um luxo, é um ato de sobrevivência. Nos próximos minutos, vamos atravessar juntos esse território invisível. Vamos acender luzes, nomear sombras e reconstruir o chão por onde seus pensamentos caminham. Se você sente que a sua mente se tornou barulhenta, este será o seu momento de silêncio. Se sente que o seu coração se perdeu em meio a tantas exigências, este será o seu momento de reencontro. E se você sente que já tentou de tudo e nada funcionou, talvez seja porque ainda não tentou apenas colocar ordem. Respire fundo. Não tenha pressa. O que será dito aqui não é para ser consumido, é para ser absorvido. Permita que cada palavra encontre um canto dentro de você. Este é o início de uma nova organização, a da mente que aprende a servir a alma, e não o contrário. Há um tipo de confusão que a maioria das pessoas não reconhece como desordem, porque aprendeu a chamá-la de jeito de ser.
Quantas vezes você já disse ou ouviu alguém dizer, "Eu sou assim mesmo"? Essa frase, que parece autoconhecimento, às vezes é apenas uma forma elegante de desistir de mudar. Carl Jung dizia que a personalidade desorganizada se disfarça de autenticidade, e o resultado é uma vida que parece espontânea, mas é, na verdade, reativa. O caos interno começa a se vestir de identidade, e o que é cansaço emocional começa a ser tratado como traço de caráter. A confusão mental não nasce do acaso. Ela se instala aos poucos quando você deixa que suas reações tomem o lugar das suas escolhas. Quando o temperamento vira desculpa e o desequilíbrio se torna rotina. É nesse ponto que a mente começa a perder o centro e passa a viver entre impulsos. Jung chamou isso de persona, a máscara social que usamos para sermos aceitos. A persona não é mentira, é proteção. Mas quando você se identifica demais com ela, quando passa a acreditar que é essa imagem, algo dentro de você começa a adoecer. A máscara não mente, ela cansa. No começo, ela te ajuda a sobreviver. Com o tempo, te impede de respirar. O cansaço que você sente, a irritação que aparece sem motivo, a procrastinação constante, o cinismo que se instala em silêncio, tudo isso são sintomas de uma mente tentando sustentar um papel que já não cabe. A desorganização não está apenas nos pensamentos dispersos, mas na distância entre quem você mostra ser e quem, no fundo, você realmente é. É preciso mapear com sinceridade onde você está atuando por aprovação e onde está agindo por convicção. Em quais situações você ainda se força a caber em espaços que já não te acolhem? Essa é uma pergunta simples, mas reveladora, porque toda vez que você age apenas para manter a aceitação, você se afasta um pouco mais da sua verdade. E quanto mais distante de si, mais barulhenta a mente se torna. Pense em uma armadura usada no banho. Ela protege, sim, mas também impede o corpo de respirar. A mente faz o mesmo quando insiste em sustentar uma imagem rígida de si mesma. No início, parece segurança. Depois, apodrece por dentro. A verdadeira força não está em resistir sempre, mas em permitir-se ser visto sem o peso do personagem. O caos que você chama de personalidade talvez seja apenas a soma de defesas antigas, criadas em tempos em que você não podia escolher. Agora pode. O primeiro passo da organização mental é separar quem você é daquilo que você aprendeu a ser para sobreviver. E isso exige coragem, não perfeição. Jung nos lembra: tudo o que fingimos ser nos controla, tudo o que reconhecemos nos liberta. Então, antes de tentar mudar sua vida, observe se a sua personalidade não virou uma fortaleza de reações, porque às vezes o que chamamos de autenticidade é apenas uma armadura que não deixamos cair. Há um território dentro de cada um de nós que evitamos olhar. Um lugar onde moram pensamentos que nos assustam, desejos que julgamos inadequados e emoções que tentamos enterrar. É a parte de nós que queremos esconder, dos outros e principalmente de nós mesmos. Jung chamou essa região de sombra, e ela é talvez o maior depósito da mente desorganizada. Porque tudo o que você empurra para o escuro não desaparece, apenas muda de forma. O que não é reconhecido, volta, e volta disfarçado, em reações, julgamentos e repetições. Você já sentiu vergonha de algo que nem chegou a fazer, mas apenas pensou? Já se pegou irritado com um comportamento que no fundo também existe em você? Essa é a sombra tentando conversar. Ela não é maldade, é material psíquico rejeitado, pedindo integração. O problema é que aprendemos a confundir moral com repressão. E quanto mais tentamos ser puros, mais reprimimos o que é humano. O resultado é um coração cheio de culpa secreta, autocobrança e medo de ser descoberto. Jung dizia: o que você não integra, você projeta. Tudo o que negamos em nós, projetamos nos outros. O cônjuge que irrita, o colega que incomoda, o político que desperta ódio, todos podem estar refletindo o que você não quer ver em si. É o triângulo da projeção. O que me irrita, o que eu nego. Mas o que isso quer me ensinar?
Quando você começa a se observar nesse espelho, algo muda. Você deixa de ser prisioneiro do reflexo e passa a ser o observador. E o observador é o início da consciência. Mas isso exige um tipo de coragem diferente, a de encarar o próprio lixo emocional. É como encontrar um quintal onde há anos você esconde sacos e mais sacos de rejeição, raiva e medo. Por fora, o jardim parece limpo, mas por baixo da terra há fermentação. E como todo lixo escondido, ele atrai pragas. Não porque você seja ruim, mas porque o que não é limpo apodrece. Organizar a mente é abrir esse quintal, é remover com cuidado o que fede, dar nome ao que foi esquecido e permitir que o sol entre. Quando você começa a acolher sua sombra, descobre algo que poucos percebem. Dentro dela também há potência. Ali estão talentos reprimidos, desejos legítimos, emoções vivas que foram silenciadas. A sombra guarda, sim, o que é difícil, mas também guarda o que é verdadeiro. E se você tiver paciência para ouvir, ela te mostrará não apenas o que você precisa curar, mas o que você precisa liberar. A mente desorganizada é aquela que tenta esconder o que é inevitável. Mas a mente sábia é a que aprende a iluminar o que estava escondido, não com julgamento, mas com amor. Porque no fim, o que cura a sombra não é a força da luz, é a suavidade do olhar. Há momentos em que você jura que escolheu, mas, na verdade, foi escolhido por algo dentro de você. Reage antes de pensar, fala antes de perceber, sente antes de entender. E depois se pergunta: por que eu fiz isso de novo? Essa é a experiência dos complexos. Jung os descreveu como pequenos núcleos emocionais autônomos, memórias vivas que ainda respiram dentro da mente. São pedaços de passado que não sabem que o tempo passou. Quando um deles é tocado, ele assume o comando, e você, por alguns segundos, deixa de ser você. Os complexos são como cicatrizes psíquicas. Cada um nasce de um impacto. Rejeição, humilhação, abandono, injustiça. Eles registram não apenas o que aconteceu, mas também o que você sentiu na época. E sempre que algo parecido se repete, a memória emocional desperta e age como se o perigo fosse real. É por isso que, às vezes, uma frase simples te atinge como um golpe, ou uma situação comum desperta em você uma dor desproporcional. A mente, ao tentar proteger, acaba te prendendo em um tempo que já terminou. Jung dizia que a pessoa dominada por um complexo não é má nem fraca, apenas inconsciente. A maior parte das nossas reações não nasce da vontade, mas da memória. Por isso, nem sempre é falta de caráter. Às vezes, é o passado dirigindo o presente. A desordem mental se instala quando você confunde o que sente agora com o que já sentiu um dia. É como se a sua vida atual fosse constantemente interrompida por fantasmas que insistem em assumir o volante. Para reorganizar esse trânsito interno, é preciso observar seus 3 gatilhos principais: rejeição, injustiça e humilhação. Cada um aciona respostas automáticas. Quem teme rejeição, busca aprovação. Quem teme injustiça, vive em alerta. Quem teme humilhação, tenta provar valor. Esses movimentos são compreensíveis, mas drenam energia e sabedoria. O que você precisa é de pausa, não para controlar o impulso, mas para reconhecê-lo antes que ele te guie. Imagine um piloto automático programado para um destino antigo. Você pode trocar o cenário, as pessoas, as oportunidades, mas se o programa interno não mudar, o trajeto será o mesmo. A organização mental começa quando você percebe que há algo dentro de você que reage por reflexo e escolhe assumir de volta o comando. Isso não se faz com força, mas com presença. A partir do momento em que você observa um gatilho sem se fundir a ele, o poder dele diminui. O complexo quer que você reaja, a consciência quer que você veja. E ver é o primeiro ato de liberdade. Então, quando algo te tocar profundamente, antes de se culpar por sentir demais, pergunte: quem em mim está reagindo agora? Talvez não seja o adulto de hoje, mas a criança que um dia foi silenciada, e ela não precisa mais dirigir.
Há um tipo de urgência mental que nunca descansa. É como se algo fosse acontecer o tempo todo, mesmo quando nada está realmente acontecendo. Você tenta relaxar, mas a mente continua correndo. Tenta dormir, mas o corpo parece em alerta. Vive como se houvesse um incêndio invisível e a qualquer momento precisasse fugir. Essa é a experiência da ansiedade, e embora pareça medo do futuro, na verdade é ausência de presente. A mente ansiosa não sofre por antecipar o amanhã. Ela sofre porque perdeu o chão do agora. No campo da neurociência, a amígdala cerebral, centro de alerta e defesa, dispara diante de ameaças. Quando a ameaça é real, ela protege. Mas quando a mente está desorganizada, a amígdala reage a lembranças, a suposições, a fantasias. Ela tenta prever para evitar dor, e quanto mais tenta prever, mais medo cria. Jung explicava que o inconsciente participa desse processo. Ele busca controlar o imprevisível, porque teme reviver o que um dia foi doloroso. A ansiedade, portanto, é uma forma de inteligência emocional tentando compensar insegurança. É o inconsciente dizendo, não quero sofrer de novo. O problema é que esse modo de sobrevivência se transforma em prisão, e o corpo, sem entender, vive em modo de emergência. O coração acelera, o estômago se contrai, o peito aperta, e a mente, sem perceber, tenta resolver com pensamento o que só o corpo pode liberar. É nesse ponto que surge a confusão. Quanto mais você pensa, mais preso fica. É como tentar apagar um incêndio com gasolina. Por isso, antes de buscar respostas, é preciso recuperar o chão. O que chamo aqui de protocolo do chão é simples, mas profundamente transformador. Quando a ansiedade vier, pare por 90 segundos. Respire curto, sentindo o ar entrar e sair. Nomeie a sensação. Eu sinto medo. Eu sinto pressa. Eu sinto falta de controle. Localize onde ela mora no corpo, na garganta, no peito, nas mãos. Depois faça uma ação mínima e concreta. Beber água, levantar-se e abrir a janela. Esse gesto simples devolve à mente a informação de que há corpo, há chão, há agora. Pense na mente como um radar sem aeroporto. Capta tudo, sente tudo, imagina tudo, mas não sabe onde pousar. O presente é esse aeroporto que ela perdeu. Quando você se ancora em algo real, a mente entende que pode descansar. E é só então que o futuro deixa de ser ameaça e volta a ser possibilidade. Organizar a mente ansiosa é, antes de tudo, um ato de humildade. Reconhecer que você não precisa prever tudo, apenas viver o que está aqui. Não há fraqueza em sentir medo, há sabedoria em não deixá-lo te conduzir. O chão não é ausência de movimento, é presença no movimento. Quando você o encontra, percebe que a paz nunca esteve no controle do amanhã, mas na aceitação plena do agora. Há um tipo de ordem que não nasce da paz, mas do medo. Você talvez conheça essa sensação. Listas intermináveis, metas rígidas, rotinas perfeitas. Tudo parece em harmonia, mas basta um imprevisto para que o coração dispare e a mente se desorganize. A busca por controle, quando nasce do medo, é apenas outra forma de desespero disfarçada de disciplina. Jung observava que o ego, quando teme o colapso, tenta compensar a insegurança com perfeição. É assim que a organização, ao invés de libertar, começa a aprisionar. Você segue os planos, cumpre tarefas, aparenta eficiência, mas por dentro há um vazio silencioso. A sensação de que, se parar por um instante, tudo desmorona. É um tipo de fé invertida. A mente acredita que o caos virá e, por isso, se esforça para mantê-lo longe. Só que a ordem construída sobre o medo não gera serenidade, gera tensão. E essa tensão, com o tempo, se torna irritação, impaciência e até tristeza. É o preço de viver tentando dominar o incontrolável. A persona do disciplinado é uma das máscaras mais admiradas e mais adoecidas do nosso tempo. Por fora, transmite autocontrole. Por dentro, esconde pânico. Porque o perfeccionismo é, na essência, um medo travestido de virtude. É o medo de falhar, de desapontar, de perder valor.
Jung dizia que toda tentativa de pureza extrema carrega uma sombra de desespero. É o que ele chamava de perfeccionismo religioso, a busca por uma pureza mental impossível que transforma o erro em pecado e o descanso em culpa. Mas há uma diferença profunda entre ordem e rigidez. A ordem é viva, adapta-se, respira, muda conforme o tempo. A rigidez é frágil, resiste a tudo até quebrar. A ordem nasce do respeito à realidade. A rigidez nasce do medo dela. E é aqui que a verdadeira organização mental se define. Não é sobre controlar o que vem de fora, mas sustentar o equilíbrio dentro, mesmo quando o exterior muda. Imagine uma casa impecável, limpa em cada canto, mas com o alicerce rachado. À primeira vista, tudo parece estável, mas basta um tremor para que a estrutura mostre sua fragilidade. Assim, é a mente que se organiza pela aparência. Ela cria uma estética de paz, mas não constrói raízes. E sem raízes, qualquer vento a derruba. A mente ordenada não é aquela que tem tudo sob controle, mas aquela que aprendeu a confiar no que permanece, mesmo quando o imprevisto chega. É a mente que entende que não há segurança em controlar, mas em aceitar. Que entende que a vida, por natureza, é movimento, e que tentar paralisá-la é o mesmo que tentar aprisionar o vento. Quando você se perceber cansado de planejar, irritado com o que foge do roteiro, lembre-se, a ordem que liberta é flexível. A paz que sustenta é simples. E a mente verdadeiramente organizada não é a que antecipa o caos, é a que aprende a fluir dentro dele. Há uma voz dentro de você que fala o tempo todo. Às vezes, ela sussurra com leveza, outras grita em desespero, e é fácil confundir o que ela diz. Muitos chamam de intuição o que na verdade é apenas ansiedade disfarçada. Outros confundem medo com aviso espiritual. Há também quem interprete o próprio desejo como sinal do destino. O resultado é uma mente saturada de ruídos, perdida entre o que sente, o que teme e o que realmente sabe. Jung dizia que o inconsciente fala por símbolos, mas quando falta discernimento, o símbolo se transforma em superstição. A intuição é um dom real, mas ela não se manifesta no meio do barulho. A verdadeira intuição não pressiona, não exige, não cobra. Ela orienta com serenidade. Só que, para ouvi-la, é preciso silenciar os ruídos emocionais que a imitam. Quando a mente está ansiosa, ela se disfarça de voz interior. Quando está carente, ela se traveste de pressentimento. E quando está com medo, cria sinais onde só havia coincidências. Assim, o que poderia ser um guia interno se torna um campo de confusão e auto-engano. A intuição autêntica nasce da união entre consciência e calma. Ela é a sabedoria do corpo e da alma agindo juntas, não o impulso da emoção tentando parecer sabedoria. Para reconhecê-la, é preciso testar. Há um exercício simples que chamo de triplo filtro. Diante de uma decisão ou sensação forte, pergunte: isso me traz paz responsável? Isso é coerente com meus valores? Isso melhora a minha vida em 30 dias? Se a resposta for não em qualquer um desses pontos, o que você está ouvindo não é intuição, é ruído. Pense numa bússola colocada perto de um ímã. O ponteiro se move, parece vivo, mas está sendo distorcido. Assim acontece quando a mente está carregada de medo, desejo ou comparação. O ponteiro da intuição se move, mas não aponta para o norte verdadeiro, aponta para o ímã mais próximo. Por isso, antes de confiar no movimento, é preciso limpar o campo, silenciar, respirar, observar o que realmente está ali. Organizar a mente também é aprender a distinguir a voz do impulso da voz da verdade. A primeira fala alto e exige resposta imediata. A segunda é suave e pode esperar. A primeira te coloca em alerta. A segunda te devolve o chão. A primeira busca controle. A segunda confia. Quando você passa a reconhecer essa diferença, sua vida deixa de ser uma sequência de reações e começa a se tornar uma expressão de sabedoria. A intuição verdadeira não é um grito, é um silêncio que sabe. Ela não vem para te empurrar, mas para te alinhar. E só uma mente organizada, livre dos ruídos do medo e do ego,
é capaz de ouvi-la. Você já percebeu como às vezes pedimos calma, mas vivemos de briga interna? Queremos paz, mas alimentamos pensamentos que inflamam. Oramos por serenidade, mas mantemos diálogos mentais cheios de julgamento, comparação e culpa. Essa é a mente dividida, aquela que pede luz, mas ainda se apega à sombra. Ela fala em amor, mas se move por medo, busca fé, mas se sustenta em controle. É a mente que quer a bênção da paz, mas não quer abrir mão do vício do conflito. Na sabedoria bíblica, há expressões que são mapas para esse território. Guardar o coração, renovar a mente, vigiar a língua. Todas falam de um mesmo processo: aprender a cuidar do ambiente interior. A língua, quando descontrolada, queima o ambiente à sua volta. A mente, quando sem vigilância, faz o mesmo, queima o ambiente dentro de você. É nesse fogo interno que nascem as insônias, as comparações, o medo de não ser suficiente. Porque a guerra mais exaustiva não é a que você trava com os outros, mas a que trava consigo. A desordem mental começa quando você se acostuma a se agredir em silêncio. O pensamento crítico vira ofensa, o erro vira sentença, o medo vira inimigo. E o tribunal interno se instala. Todo dia você se julga, se condena e se defende, tudo dentro do mesmo corpo. E o resultado é um esgotamento que não vem das circunstâncias, mas do conflito invisível que acontece na mente. É preciso criar outro tipo de diálogo. A organização mental começa quando você substitui a acusação por responsabilidade. Quando, em vez de pensar, eu sou um fracasso, você aprende a dizer, eu falhei nisso, o que posso fazer agora? A diferença parece pequena, mas transforma tudo. A primeira frase paralisa, a segunda orienta. Uma te prende no passado, a outra abre caminho para o presente. Imagine morar em uma casa onde há um tribunal montado na sala. Todos os dias você é o juiz, o réu e o acusador. Como descansar em um lugar assim? A paz interior só nasce quando você desativa esse tribunal e transforma o espaço em oficina. O mesmo princípio de Epicteto. O tribunal julga, a oficina reconstrói. A mente dividida quer vencer, a mente unificada quer compreender. Guardar o coração é escolher o que entra e o que fica. Renovar a mente é recusar a repetição do auto-julgamento. E vigiar a língua, aplicada ao diálogo interno, é falar consigo com o mesmo respeito que fala com quem ama. É assim que a guerra interna cessa, não por mágica, mas por decisão diária de tratar-se com dignidade. Você não alcança a paz pedindo para que tudo ao redor se acalme, mas escolhendo não alimentar o barulho dentro. Quando a mente aprende a honrar o próprio silêncio, ela para de ser campo de batalha e volta a ser templo. Há dores que não se resolvem com mais pensamento. Há confusões que só pioram quando você tenta explicá-las demais. A mente desorganizada acredita que, se pensar o suficiente, encontrará paz. Mas o excesso de raciocínio, quando guiado pela emoção, se transforma em labirinto. Jung ensinava que aquilo que não é tornado consciente continua a dirigir a vida. E nós o chamamos de destino. A escrita consciente é a ponte entre o inconsciente e a lucidez. É o modo mais simples e mais profundo de organizar o invisível. O diário de sombra não é um caderno qualquer. É um espaço sagrado onde você se encontra sem disfarces. Não é para escrever bonito, é para escrever verdadeiro. É um exercício que dói, mas essa dor é sinal de cura, não de fraqueza. Porque o que dói ao ser escrito é exatamente o que estava pedindo para ser visto. Quando você coloca em palavras o que sente, cria forma para o que antes era apenas ruído, e tudo que ganha forma pode, enfim, ser compreendido. Não se trata de desabafo. Desabafar é despejar. Escrever é organizar. É olhar para dentro com método e compaixão. Experimente por 10 minutos diários escrever frases simples. Hoje eu reagi assim, eu queria, eu temi, eu fingi, eu precisei. Essa sequência é um mapa para acessar as camadas que você costuma esconder. Ela permite que o inconsciente fale,
e que o consciente escute. A escrita, nesse sentido, é diálogo. Não entre você e o papel, mas entre você e a sua verdade. Aos poucos, o diário se torna espelho. Você começa a perceber padrões, palavras que se repetem, emoções que insistem em voltar. E é nesse reconhecimento que começa a transformação. O que era culpa vira responsabilidade. O que era confusão vira compreensão. O que era sombra começa a se tornar clareza. A escrita não apaga o que aconteceu, mas devolve o governo da mente a quem sempre deveria tê-lo, você. Pense em um quarto escuro onde há um monstro. Enquanto ele está invisível, tudo é ameaça. Mas quando você acende a luz e dá nome a ele, o tamanho muda. Escrever é acender essa luz. Não para negar a sombra, mas para vê-la com humanidade. É uma prática silenciosa e paciente que reorganiza a mente pouco a pouco. Quando você escreve, o inconsciente respira. E quanto mais ele respira, menos ele precisa gritar. O diário de sombra é o exercício mais simples e mais profundo de limpeza interior. Não porque resolve tudo, mas porque ensina a ver. E o que é visto, um dia, se transforma. Vivemos em uma era onde responder é sinônimo de existir. As pessoas reagem a tudo. Comentários, mensagens, provocações, injustiças, ruídos. E nesse ritmo, a mente perde a capacidade de escutar. O silêncio passou a ser confundido com fraqueza, quando na verdade é o espaço onde o pensamento amadurece. O verdadeiro autocontrole não nasce de se calar por medo, mas de escolher com sabedoria o que merece resposta. A mente desorganizada reage. A mente em paz observa. Essa é a diferença entre impulsividade e presença. Talvez você perceba esse padrão. Alguém te fere, e antes mesmo de compreender, você responde. Uma crítica desperta em você uma torrente de justificativas. Um gesto te atinge, e o corpo já se arma para o combate. Depois vem o arrependimento. É o mesmo ciclo de sempre, reatividade seguida de culpa. E essa repetição desgasta, porque transforma o dia em campo de guerra. Jung diria que, nesses momentos, é o ego quem assume o volante. Ele reage para se defender, para preservar a imagem de si. Mas quando o ego domina, a consciência se retrai. O silêncio é o oposto disso. Ele não é fuga, é pausa. É o intervalo entre o estímulo e a resposta. E é nesse intervalo que a liberdade mora. A psicologia moderna confirma o que os sábios antigos já sabiam. Quem aprende a esperar um instante antes de reagir, começa a reorganizar a própria mente. Porque o silêncio cria espaço. E o espaço é o que separa a emoção da ação. Quando você se permite esse breve respiro, a consciência tem tempo de escolher, em vez de apenas reagir. Existe uma antiga regra chamada os 3 portões da fala. Antes de dizer algo, pergunte-se: é verdade? É necessário? É o momento certo? Essa tríplice vigilância não serve apenas para evitar conflitos externos, mas para proteger o seu ambiente interno. Quantas palavras que você disse impressa se tornaram peso? Quantas vezes o silêncio teria sido mais curativo do que a resposta perfeita? O silêncio maduro não é omissão, é governo. Ele reorganiza sua energia, sua respiração e seus pensamentos. Permite que você volte a observar a vida de dentro para fora. E quando essa ordem se instala, a mente deixa de ser refém das emoções e passa a ser instrumento delas. Pense nas antigas cidades muradas. Cada uma tinha portões e guardas que decidiam o que entrava e o que saía. Sem guarda, qualquer invasor entrava. Assim é a mente sem silêncio, aberta demais, vulnerável demais. Quando você aprende a fechar os portões certos, o mundo deixa de invadir e o seu interior volta a ser um território seguro. O silêncio é, portanto, a mais alta forma de organização mental, porque ele não apenas acalma o ruído, ele devolve o comando. E toda vez que você escolhe não reagir imediatamente, está dizendo à sua mente: quem governa aqui sou eu. Há pessoas que vivem vidas inteiras que são boas, mas não são suas. Trabalham em caminhos que um dia escolheram por medo,
amam de formas que aprenderam para não perder, acreditam em ideias que nem lembram de onde vieram. Tudo parece certo, mas há um vazio que não se explica. É a sensação de estar presente, mas ausente, de cumprir todos os papéis e, mesmo assim, não se sentir inteiro. Jung chamou esse processo de individuação, o retorno à inteireza. Não à perfeição, mas à verdade. Individuar-se é organizar a mente em torno daquilo que é essencial. É quando o eu exterior, moldado pelas expectativas, começa a se alinhar ao eu interior, guiado pela autenticidade. Quando esses dois se distanciam, nasce o conflito. A mente se confunde, o corpo se cansa e o espírito se entristece. É como tentar viver carregando uma bússola quebrada. Você anda, mas sempre volta ao mesmo ponto. A mente se desorganiza quando você negocia o que é inegociável, quando aceita o que fere seus valores, quando diz sim enquanto o coração pede silêncio, quando se ajusta tanto que começa a se perder. Essa incoerência sutil é o terreno da exaustão emocional. Você acredita que está evoluindo, mas na verdade está apenas se adaptando. E adaptação sem consciência é forma de fuga. Organizar a mente é reconstruir o eixo da verdade. Não a verdade dos outros, nem a da cultura, mas a sua, aquela que nasce do centro silencioso, onde o que é certo e o que é justo se encontram. Isso exige escuta. E a escuta interior é um ato de fé em si mesmo. Quando você começa a ouvi-la, percebe que não precisa provar, apenas sustentar. Sustentar o que é verdadeiro, mesmo que doa, mesmo que demore, mesmo que ninguém entenda. Para começar esse alinhamento, escolha um valor inegociável, apenas um. Pode ser honestidade, compaixão, serenidade, integridade. E então observe. Suas decisões diárias estão de acordo com esse valor? Se não estão, é ali que começa a desordem. A mente perde força toda vez que precisa sustentar o que não acredita. Mas ela floresce quando há coerência entre o que pensa, sente e faz. A individuação é o contrário do egoísmo. É a libertação do papel que o mundo te impôs para que você possa servir com autenticidade. Porque quem é inteiro não precisa se afirmar. Apenas expressa o que é. A mente organizada vive nesse lugar, onde cada decisão é uma extensão da verdade interior. A integridade não se constrói de uma vez, é um alinhamento diário. E cada vez que você escolhe ser fiel ao que é, em vez de ser o que esperam, a mente se aquieta. Ela reconhece que finalmente está em casa. Há um tipo de tristeza que não vem de perdas reais, mas da comparação constante. Ela começa pequena, um olhar distraído para a vida de alguém nas redes, um pensamento rápido de que você está ficando para trás, uma sensação de que a sua alegria é menor que a dos outros. Mas aos poucos essa comparação se torna hábito, e o hábito vira ferida. A mente, antes viva, começa a medir tudo: corpo, conquistas, espiritualidade, felicidade. Nada mais é puro, nada mais é seu. A vida vira competição invisível. A neurociência explica parte desse fenômeno. A dopamina, substância ligada ao prazer e à novidade, é ativada a cada estímulo novo. E nas redes e no cotidiano, somos expostos a uma sequência interminável de estímulos que nos prometem significado instantâneo. A cada comparação, a dopamina sobe e logo depois cai. O resultado é um ciclo de euforia e vazio, em que a mente se alimenta de ilusões e acorda frustrada. Jung chamava isso de empobrecimento da alma, quando o espírito deixa de se nutrir de sentido e passa a se nutrir de imagens. A comparação é traiçoeira, porque se disfarça de humildade. Você acredita que está apenas admirando o outro, mas por dentro está se diminuindo. E o que parece inspiração se transforma em autossabotagem. A mente perde o chão porque vive em mundos que não são seus, perseguindo padrões que não foram feitos para ela. A clareza, que nasce do contato com a própria verdade, se perde na tentativa de viver a verdade dos outros. Há um caminho de volta, e ele começa com o silêncio dos estímulos. O jejum de comparação não é isolamento, mas higienização mental.
Escolha um tempo para se desconectar das medidas externas, das telas, das métricas, das opiniões e faça um inventário de realidade. Pergunte-se: o que eu construí? O que eu sustento? O que eu tenho ignorado em mim? Essas perguntas não trazem prazer imediato, mas devolvem lucidez. Elas reconstroem o contato com o real, que é o antídoto contra a ilusão. Pense em alguém que mede o tamanho da própria casa usando a vitrine de um shopping. Nada nunca será suficiente porque o critério é falso. A mente faz o mesmo quando usa a vida dos outros como régua, e quanto mais faz isso, mais se distancia da própria essência. A comparação rouba a clareza, porque te convence de que há um lugar certo a ser alcançado, quando na verdade há apenas um caminho a ser vivido, o seu. Quando a mente se organiza, ela deixa de medir e começa a perceber. Deixa de competir e começa a compreender. E essa compreensão traz um tipo de paz que não depende do brilho alheio, mas da serenidade de ser o que é. Há uma diferença silenciosa, mas decisiva, entre a culpa que destrói e a culpa que transforma. A primeira paralisa, a segunda orienta. A culpa que paralisa nasce do medo. Medo de decepcionar, de ser punido, de perder amor. Ela não busca reparo, busca castigo. Faz você viver num estado de dívida constante, pedindo perdão repetidamente por erros que já foram reconhecidos, mas nunca resolvidos. Essa culpa é estéril, consome energia, apaga o brilho do pensamento e envenena a autoestima. Ela te faz acreditar que não há retorno possível e, com o tempo, transforma arrependimento em vergonha. A mente desorganizada é terreno fértil para esse tipo de culpa. Ela mistura erro com identidade. Em vez de dizer "eu errei", passa a repetir "eu sou errado". E quanto mais repete, mais perde a capacidade de aprender com o que vive. A vergonha toma o lugar da reflexão. Jung dizia que o peso da culpa não está no ato, mas na incapacidade de integrá-lo. O que cura não é negar o erro, mas transformá-lo em consciência. Já a culpa que guia é diferente. Ela é lúcida, madura, orientadora. Não humilha, desperta. Ela te mostra que há algo desalinhado e te convida a reparar, não a se condenar. É como um alarme de incêndio. Ele não existe para morar no barulho, mas para avisar que há um fogo a ser apagado. Quando você entende isso, a culpa deixa de ser inimiga e se torna aliada. Ela passa a te ensinar sobre responsabilidade, limites e verdade. Há um caminho de cura em 3 atos: reconhecer, corrigir e prevenir. Reconhecer o erro sem dramatizar, apenas com verdade. Corrigir o que for possível. Um pedido de perdão, um gesto, uma atitude concreta. E prevenir, criando novos hábitos, novos limites, novas escolhas. A mente que se organiza é aquela que aprende com o que falhou. Porque o erro, quando compreendido, deixa de ser queda e se torna chão. A culpa que guia é sinal de consciência viva. Ela te lembra que você ainda se importa, ainda sente, ainda quer fazer certo. E isso é beleza, não fraqueza. O que paralisa é o excesso de julgamento. O que guia é o desejo sincero de crescer. Quando a culpa amadurece, ela se transforma em responsabilidade. E a responsabilidade, por sua vez, é o alicerce da paz mental. Portanto, da próxima vez que o peso da culpa vier, pergunte-se: isso está me guiando ou me punindo? Se estiver punindo, libere. Se estiver guiando, escute. A diferença entre as duas é a diferença entre prisão e liberdade. Há dores que a mente tenta compreender, mas que o corpo já entendeu há muito tempo. Tensão constante, insônia, irritação sem motivo, fadiga que não passa. Todos são sinais de que o corpo está tentando dizer o que a mente se recusa a escutar. A mente pode negar, racionalizar, adiar. O corpo não. Ele guarda tudo. As palavras não ditas, as emoções não choradas, as pausas não feitas. É o arquivo mais fiel da alma. Jung dizia que o corpo é o inconsciente visível, e quando a mente perde o equilíbrio, é ele quem primeiro sente o peso. Vivemos em uma cultura que trata o corpo como veículo de desempenho, não como parte da consciência. Por isso,
Tentamos resolver dores físicas com pensamentos e desordens mentais com controle. Mas a verdade é simples. A mente não se organiza enquanto o corpo está em guerra. Não há clareza possível dentro de um sistema exausto. O corpo precisa de espaço, de descanso, de escuta. Sem isso, qualquer tentativa de equilíbrio mental se torna artificial. A neurociência confirma o que a sabedoria antiga já ensinava. Um corpo em alerta mantém a mente em alerta. Quando você vive em tensão constante, o cérebro entende que há perigo, e toda a energia é desviada para a sobrevivência. O resultado é um ciclo em que o corpo grita e a mente tenta abafar. O silêncio que deveria curar se transforma em supressão. Por isso, reconciliar-se com o corpo é um ato espiritual. É reconhecer que o descanso é tão sagrado quanto o esforço, que o ritmo é tão importante quanto a meta, que o sono, a respiração e o alimento são pilares de lucidez, não luxos de quem pode. A organização mental começa pela casa física onde a mente habita. Existe um exercício que chamo de rotina de aterrissagem, 20 minutos antes de dormir. Luz baixa, respiração lenta, uma oração ou meditação simples, papel e caneta para esvaziar os pensamentos do dia e nenhuma tela. É um ritual de retorno, de lembrar ao corpo que ele não precisa estar em vigília para existir. É nesse espaço entre o dia e a noite que o sistema nervoso se reorganiza e a mente volta a confiar. Pense na tentativa de organizar uma biblioteca durante um terremoto. Não importa quão disciplinado você seja, se o chão treme, nada fica no lugar. O corpo é esse chão, e quando ele se estabiliza, a mente encontra a ordem natural, sem esforço. Cuidar do corpo não é vaidade, é sabedoria. Ele é a ponte entre o invisível e o real. E toda mente que busca paz precisa antes aprender a ouvir o ritmo do próprio corpo, porque é nele que a alma pousa para descansar. Vivemos cercados pela pressa. Decisões apressadas, respostas instantâneas, urgência em tudo. Em amar, em ter sucesso, em provar valor. Mas a pressa não é um sinal de eficiência. É muitas vezes um disfarce do medo. Medo de perder oportunidades, medo de ficar para trás, medo de não ser suficiente. E é esse medo que empurra a mente a decidir antes de compreender. O resultado é uma sequência de escolhas que parecem certas por um instante e pesadas logo depois. A desordem mental nasce quando a velocidade substitui a consciência. Jung dizia que, quando a sombra é integrada, as decisões deixam de ser dramáticas. Isso porque grande parte do drama não vem da escolha em si, mas das emoções inconscientes que a impulsionam. A mente não organizada decide para aliviar o incômodo, não para construir coerência. Ela escolhe o rápido em vez do certo, o imediato em vez do essencial. E depois se culpa pelo vazio que sente. A maturidade mental é o contrário disso. Ela desacelera. Aprende a esperar o tempo da clareza antes de agir. Entende que uma decisão tomada em calma tem mais força do que 10 movidas pela pressa. Quando a mente está organizada, o impulso dá lugar à intenção. A escolha deixa de ser fuga e passa a ser direção. E pouco a pouco a vida se torna mais sólida, não por rigidez, mas por enraizamento. Existe uma prática simples que pode transformar a forma como você decide: a decisão em 2 camadas. A primeira pergunta é: o que eu quero agora? A segunda é: o que eu sustento depois? A mente desorganizada para na primeira e se guia pelo desejo imediato. A mente organizada vai até a segunda e observa se há coerência, se há verdade, se há futuro nessa escolha. É nesse segundo olhar que nasce a firmeza. A rapidez é muitas vezes pânico com terno. Ela parece eficiência, mas é fuga. A lentidão consciente, por outro lado, é sabedoria em movimento. Ela observa, sente, avalia e só depois age. Quando você aprende a decidir mais devagar, não perde tempo, ganha direção. A pressa gasta energia, a calma conserva. Pense em alguém comprando uma vida inteira por causa de 1 minuto de ansiedade. É isso que acontece quando você cede ao impulso. A organização mental é o antídoto.
Ela te ensina que o tempo não é inimigo, é aliado, que as decisões verdadeiras não precisam ser rápidas, precisam ser inteiras. A mente organizada não teme o silêncio da dúvida. Ela o respeita, porque sabe que é nesse intervalo que a verdade se revela. E quando a verdade se revela, a firmeza vem naturalmente, como um rio que, ao encontrar seu leito, flui sem esforço. Chegamos ao fim desta jornada, e talvez você perceba algo silencioso. Em nenhum momento falamos sobre eliminar o caos, mas sobre aprender a governá-lo. Jung nos deixou um mapa: consciência, sombra, complexos e individuação. São 4 portas para a mesma casa, a da mente limpa, coerente, habitável. Cada uma dessas dimensões é um convite a se reconciliar consigo. A consciência acende a luz, a sombra revela o que estava escondido, os complexos mostram o que ainda dói, e a individuação alinha o que você é com o que nasceu para ser. Quando essas partes se unem, a mente se reorganiza, não porque se torna perfeita, mas porque volta a servir à verdade. A sabedoria bíblica fala sobre isso com outras palavras: guardar o coração, renovar a mente, vigiar o espírito. São instruções sobre cultivo interior. Organizar a mente é como cultivar o coração, discernir o que entra, o que fica e o que precisa sair. É um processo de poda silenciosa, feito com paciência e presença, porque nada cresce no desespero. A mente fértil é aquela que entende que paz não é estagnação, é fluxo. Deus, ou a sabedoria, como você quiser chamar, não te pede performance, pede verdade. E a verdade não exige força, exige estrutura. Estrutura para sustentar a leveza, para suportar o silêncio, para caminhar sem pressa. É isso que a organização mental oferece, não o fim das tempestades, mas o abrigo para atravessá-las. Sêneca escreveu: sofremos mais na imaginação do que na realidade. O sofrimento extra nasce quando a mente ensaia tragédias antes que elas aconteçam. Organizar-se é parar de viver de antecipação. É voltar para o presente, onde a vida realmente existe, não para negar os riscos, mas para não se perder neles. A mente em paz não evita o conflito, ela o governa. E nesse governo encontra liberdade. Agora, o convite é simples, mas poderoso. Escolha um ponto de ordem hoje. Pode ser um gatilho para mapear, uma projeção para reconhecer, um limite para sustentar ou um ritual de aterrissagem para proteger. Não tudo de uma vez, apenas um. A transformação não acontece em saltos, mas em pequenos realinhamentos diários. Pense na mente como um jardim. Ninguém vence arrancando tudo. Vence escolhendo o que regar e o que podar dia após dia. A paz não é o silêncio sem vento, mas o jardim bem cuidado em meio à tempestade. Que suas raízes sejam fortes o bastante para não se perder e leves o suficiente para continuar crescendo. Se algo neste vídeo tocou você, escreva nos comentários. Eu escolho cultivar a ordem dentro de mim. Leia também o que outros corações deixaram, a sabedoria compartilhada em cada palavra. E se deseja continuar essa jornada de autodomínio e paz interior, inscreva-se no canal. Aqui, cada reflexão é um passo em direção a uma mente mais clara e a uma vida mais inteira. A ordem começa no silêncio, e o silêncio é o início de toda a força verdadeira.